Estamos aqui para apresentar o processo de elaboração do TCC e pode passar? Como membros desse grupo, a gente tem o Carlos Alberto, Carlos Natanael, Denis, João Vitor, Myron Tavarnier e Márcio Oliver. Pode passar. Durante esse processo de pesquisa e da elaboração do nosso trabalho, a gente teve como conteúdo o nome do processo, que é a elaboração de um TCC, os objetivos, as saídas, os recursos, as atividades, os eventos e os papéis que foram gerados durante a nossa pesquisa. Pode passar. Como objetivo principal do nosso trabalho, a gente tem o de descrever o fluxo das atividades, desde a elaboração do trabalho pelo aluno com seu orientador. A gente também passa pela defesa perante uma banca examinadora e a conclusão de pendências e a aprovação final da disciplina. E como saídas desse nosso projeto, a gente teve as atas de defesa, a versão final e definitiva do TCC, o lançamento da nota final do aluno na disciplina e o seu aluno foi aprovado ou reprovado nessa defesa perante a banca. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os recursos. O primeiro recurso é a versão final do TCC para revisão. Bom, o foco dele é garantir a qualidade de formato. Isso quer dizer o quê? Que a etapa inicial de entrega foi iniciada para uma revisão. Isso garantiu que as bancas tivessem tempo para analisar minuciosamente o conteúdo da metodologia formatada antes da defesa pública. É tipo uma pré-avaliação de alinhamento. Bom, ponto 2, que é a versão final para a defesa. O ênfase dele quer dizer o quê? Que a apresentação foi realizada integralmente baseada na versão final da defesa. Ele é um documento que consolida todos os nossos achados, ou seja, uma conclusão e propostas que serão avaliadas pela banca, com base na apresentação afirmada. O terceiro ponto que temos é o formulário de gestão de banca. O foco dele é o quê? Aprimoramento pós-defesa. O que isso quer dizer? Após a defesa nesse foco, o trabalho passará por uma sugestão e observação de registros que a banca vai sugerir. Ou seja, ele será guiado a ajustes finais, garantir excelência acadêmica, teve essas melhoradas como feedback construtivo, que isso mostra que quando você vai valorizar mais ainda seu trabalho para uma boa pós-defesa. O quarto é o documento para arquivamento. Ou seja, a ênfase dele é o que é o fim, que é a última etapa burocrática para a preparação do documento, para arquivar. E esse processo basicamente o que finaliza o TCC, para ajustar ajustamentos e encerramento de um ciclo minucioso. Pode passar. É, Agora chegou a minha parte, eu vou falar sobre as atividades. A primeira atividade é a elaboração e a submissão, que é a fase de criação do TCC. O primeiro tópico é desenvolver o TCC. Ele é o ponto de partida e ele é dividido em várias etapas cruciais, como a definição do tema e o problema, que aí você vai pesquisar qual área você vai falar sobre, qual é o problema específico, como você vai querer analisar ele, ou se você vai resolver ele. Depois você vai buscar por um orientador. Precisa encontrar um professor que entenda da área que você vai falar para ser o seu orientador daquele TCC. A elaboração do pré-projeto. Você vai criar um documento inicial que define ali seus temas, seus objetivos, a justificativa, a metodologia que você vai usar. Pesquisa e desenvolvimento. Você vai pesquisar em livros, artigos, fazer alguns experimentos, ou então desenvolver um software. A escrita e formatação, que você vai ter que fazer a formatação ABNT. O segundo tópico é enviar para revisão. Você vai criar, você pode ou enviar para revisão um capítulo do seu TCC, ou então o seu TCC completo. Você vai enviar para o seu orientador, ele vai te dar um feedback, e aí é o próximo tópico já, revisar o trabalho e fornecer feedback. O seu orientador ele vai revisar o trabalho que você mandou, vai fornecer um feedback para você, e você vai ter que ajustar aquilo que o seu orientador falou que pode ter algum erro, erro de conteúdo, como argumentos fracos, dados corretos, problema de estrutura, se o texto não estiver lógico ou a leitura não estiver fluindo bem, erros de português e formatação. é, e o próximo tópico é definir uma sugestão de banca. Que é isso? Você e o seu orientador vai selecionar alguns professores que conseguem avaliar aquela área que você vai desenvolver o seu TCC e, e depois você vai mandar para a coordenação. Você e seu orientador vão mandar para a coordenação. E a coordenação ela vai escolher se aqueles professores estão livres, se vai utilizar mesmo, porque é uma sugestão e não algo concreto. E agora falando sobre a segunda fase, que é a avaliação pela banca, você vai encaminhar a sugestão de banca à coordenação. A coordenação do curso vai avaliar aquela banca que você sugeriu junto com o seu orientador. Eles vão analisar a banca, depois de analisar, vai ver se vai fazer alguma troca, que muitas vezes eles trocam algum, porque é, os professores que vão ficar na banca, às vezes de fora do campus e outro que está no campus.
Depois eles vão oficializar a banca, eles vão comunicar a banca aprovada à secretaria, então eles vão comunicar uma parte administrativa para cima, vai agendar a defesa pública, que na maioria das vezes é pública, você vai agendar uma data, um local, um horário, vai notificar a data da defesa para a banca, para você, para o seu orientador. Você vai entregar a versão final do seu TCC para a banca umas 2 semanas, algumas semanas antes, para eles já irem analisando. A banca vai ter que ler e avaliar o trabalho que você enviou 2 semanas antes. Depois, você vai realizar a defesa do seu TCC, na data, local e horário definidos. Vai realizar também a deliberação da nota e parecer. Então, a banca ela vai pedir para você sair da chamada ou então vai sair do local público. Eles vão definir entre eles se você vai ser aprovado ou não. Se tiver, tem 3 possibilidades: você ser aprovado com ressalvas, que você vai precisar corrigir algum erro que eles te dão, e reprovado. E a terceira etapa é a finalização e registro. A banca vai informar o resultado e as correções necessárias para você fazer. Posteriormente, se tiver alguma coisa para consertar, você vai enviar a versão corrigida para validação. Eles vão dar o ok final, vai gerar a versão final e entregar na secretaria. O seu TCC vai ser entregue à secretaria, vai ser exigido um formato pela biblioteca, que você vai ter que se adequar naquele formato que a biblioteca vai pedir. Posteriormente, vai haver arquivar a documentação e lançar a nota final. E agora eu vou passar para os eventos. Pode passar. Bom, tem um final de início e 2 possíveis eventos de fim. Que o evento de início, como o nome já diz, ele começa quando você faz a matrícula na matéria de TCC para dar início ao tudo. Dito isso, você tem 2 finais possíveis, que é o final de sucesso, é quando a banca dá o sinal de aprovado, que vai dar início às atividades de arquivar a documentação e lançar a nota, ou o final de insucesso, dando início, quando a banca dá reprovado, que vai se encerrar tudo e as atividades de documentação e lançar nota não serão efetuadas. Eu vou dar Continua aí, né? Pronto, a parte de papéis. Os papéis para a elaboração de um TCC envolvem o aluno, que é o principal responsável por elaborar e corrigir o trabalho, principalmente a cabeça do TCC. Tem também um professor orientador, que é responsável por guiar e revisar e aprovar as versões do trabalho. É aquela pessoa que vai auxiliar o aluno em todo o processo do TCC. Tem também a coordenação do curso, que é responsável por validar e oficializar a banca examinadora, que é responsável por fazer com que o seu TCC seja na questão de aprovação, recusação, essas coisas. Secretaria do curso, responsável pelos trâmites administrativos como agendamento e registro, que é responsável pela toda aquela logística que tem com o TCC na hora de encaminhar, agendar essas coisas. E também tem a banca examinadora, que é o comitê de professores responsáveis por avaliar o trabalho final e a defesa oral, que são eles que vão aprovar ou recusar o TCC. Agora eu vou passar para o diagrama. Bom, agora eu irei apresentar um pouco sobre o diagrama, devido à apresentação ter ficado pequena aqui, a gente também adicionou o link no slide, mas aqui nós podemos dar o zoom para poder visualizar melhor. Como foi informado no início, a partir do momento que a pessoa faz a inscrição na matéria de TCC2 e já consegue receber um professor ou professora orientador ou orientadora, ele começa a desenvolver e começa também a fazer atualizações do seu TCC. Assim que ele tem uma versão inicial do seu TCC, ele envia essa versão para o seu orientador, que é nesse fluxo aqui. A partir do momento que ele envia para o orientador tem a função de revisar o TCC e retornar um feedback. Esse feedback ele pode ser pronto para a defesa como sim ou não. Se ele não estiver pronto para a defesa, ele vai retornar o TCC para o aluno, que vai atualizar o TCC novamente e vai reenviar. Eles vão ficar nesse ciclo até o TCC estar pronto para a defesa. Assim que o TCC estiver pronto para a defesa, o orientador ele vai definir a sugestão de uma banca. A partir do momento que ele faz a sugestão da banca, ele vai enviar para a coordenação, que vai analisar e oficializar a banca. Quando a banca é oficializada, a secretaria ela envia para a secretaria, que a secretaria faz uma agenda pública de defesa. Então ele notifica a data da defesa para o aluno que recebe essa notificação e envia a versão final do TCC lá para a banca examinadora, que tem a função de ler e avaliar o trabalho, e após eles terem lido o trabalho para ter uma versão inicial do que vai ser apresentado, o aluno ele realiza a defesa desse trabalho. A partir do momento que ele realizou a defesa, a banca examinadora pede para o aluno se retirar do local e eles conversam para atribuir uma nota. Então eles têm 3 opções para informar para o aluno, que se ele foi aprovado sem nenhuma ressalva, que a partir do momento que ele foi aprovado sem nenhuma ressalva, eles enviam de volta para a secretaria, que vai arquivar o TCC e publicar o resultado. Caso ele tenha sido aprovado com ressalvas, no caso com algumas correções, é necessário informar essas correções para o aluno,
que vai aplicar essas correções necessárias, enviar a versão para a secretaria, que também irá arquivar o TCC e publicar os resultados. E a última, e o pior resultado, é quando o aluno é reprovado, que ele é reprovado direto e eles não conseguem passar nessa matéria, sendo necessário repeti-la. Bom, esse foi o nosso trabalho e nós agradecemos muito pela atenção.